Caríssimos alunos e alunas, retornamos ao curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, nosso CEPREP-SPECEX. Agora passaremos a aula com a resolução da prova de 2005, primeira parte. Lembramos então que nesse período, nós tínhamos o concurso para a Escola Preparatória em apenas dois conteúdos, o conteúdo do primeiro ano e o conteúdo do segundo ano, já que os candidatos fariam, naquela época, o concurso para cursarem o terceiro ano do ensino médio. Essa prova é do concurso de admissão de 2005 e era prova apenas de matemática, geografia e história. Não havia nesse dia a prova de inglês, né? E foi realizada numa sexta-feira, 7 de outubro de 2005, né? Diferente do período atual, que é feito no segundo dia, no domingo, né? Segundo domingo do mês de setembro. O primeiro item vem do primeiro ano, a sociedade feudal, séculos V ao XV. Questão 29. Com a estreia em 2005 do filme Cruzada, novamente colocou-se em evidência diversos aspectos desse singular movimento medieval, que colocou frente a frente o Ocidente e o Oriente. A respeito das cruzadas, é correto afirmar que... Muito bem. Questões de memorização caracterizaram bastante essa prova, esse certame. Letra A. Todas visaram a libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. Não, nem todas as cruzadas fizeram isso. Elas também se apoderaram de outras riquezas que estavam, por exemplo, na cidade de Constantinopla. Letra B. Foram movimentos religiosos e militares sem interesse econômico. Muito pelo contrário, tinham interesses econômicos, que era o restabelecimento do comércio, né, com o Oriente, interrompido pela tomada da Cidade Santa. Cidade Santa essa, de Jerusalém, que é até hoje motivo de discórdia, porque ainda existem fortes interesses econômicos na região. Causaram movimentos messiânicos como a Jaquerie e Nicolaísmo. Não, esses movimentos não eram desse período. Permitiram a reaproximação das igrejas do Ocidente e do Oriente, muito pelo contrário, essas igrejas só passaram a reatar laços de comunicação, né, no século XX, e ocorreram nos continentes africano, asiático e europeu. Essa, então, é a resposta correta. Portanto, vemos aí a resposta correta, letra E. Ocorreu nos continentes africanos, sim, porque nós tivemos, né, a movimentação de tropas no continente do norte da África, no asiático, obviamente, né, a parte do Oriente Médio, e europeu também com deslocamentos. Lembrando que o combate dos mouros se deu também contra Portugal, aliás, em Portugal contra os mouros, para a expulsão de lá. Também os mouros foram combatidos na Espanha. Segundo ano, agora, independência dos Estados Unidos da América. Questão 30. Abre aspas. Conclamou todos os americanos a pegarem armas contra a Inglaterra e aprovou em 4 de julho de 1776 a Declaração de Independência, cujo principal autor foi Thomas Jefferson. Retirado de Boulos Jr., Alfredo, História Geral, Moderna e Contemporânea, SP, FTD, 1997. O texto acima refere-se ao... Então, temos outra memorização e agora com data, 4 de julho. Essa se refere, então, ao segundo Congresso Continental que definiu aí, unilateralmente, a independência das 13 colônias. E as outras estão erradas. Não é o primeiro Tratado de Utrecht, não é o Encontro de Nova Amsterdã, não é o Massacre de Boston, que ocorreu muito antes, Tratado de Saint-Quentin, que não foi nem aí nesse contexto, certo? Então, a resposta correta é a letra A. Resposta correta, letra A, segundo o Congresso Continental.
Próxima questão, vem no primeiro ano, os Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo. Questão 31. Durante quase 3 séculos, a Europa viveu sob o regime absolutista, que possuía uma série de características particulares. A respeito do absolutismo e seus antecedentes, é correto afirmar que, vamos lá. Letra A. A Espanha foi pioneira ao realizar a centralização monárquica sob o reinado de Carlos V, unindo as coroas de Castela e Aragão. Totalmente errado. A Espanha não foi a pioneira, foi Portugal, e as coroas de Castela e Aragão foram reunidas em torno de Fernando de Castela, ou Fernão, e Catarina de Aragão. B. Portugal foi pioneiro na expansão colonial com a descoberta da América em 1492 por Cristóvão Colombo. Espanha descobriu a América por meio de Cristóvão Colombo. Letra C. A Guerra dos Condottieri permitiu que os estados italianos fossem unificados brevemente durante o papado de Júlio Cigano. Não, isso aqui não aconteceu. Letra D. A Guerra dos 100 Anos, 1337-1453, favoreceu o fortalecimento da monarquia francesa. Perfeitamente. A Segunda Guerra dos 100 Anos, que é a mais famosa, particularmente também pela morte de Joana d'Arc na fogueira, e que durou 116 anos, como vocês podem ver, e coincide em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Essa guerra realmente favoreceu a monarquia francesa, porque essa guerra foi vencida pelos franceses sobre o domínio inglês. Letra D é a resposta correta. Letra E, Guerra das Duas Rosas, 1455-1485, provocou o enfraquecimento da monarquia inglesa. Como podem ver, a Guerra das Duas Rosas é uma guerra civil interna entre as famílias York e Lancaster e não teve, né, influência para o que a questão nos pede. Portanto, a resposta correta é a letra D, a Guerra dos 100 Anos. Próxima questão vem do primeiro ano, o sistema colonial português na América, expansão territorial. A expansão das fronteiras do Brasil iniciou-se com o rompimento do meridiano de Tordesilhas por grupo de homens que ficaram conhecidos como bandeirantes. Eles organizavam expedições para apresamento de índios e busca de metais preciosos. A ocupação dos territórios além de Tordesilhas por colonos luso-brasileiros gerou uma série de conflitos com nossos vizinhos espanhóis. Esses conflitos fizeram com que Portugal e Espanha assinassem vários tratados de limites. O mais importante desses tratados, que deu ao Brasil praticamente sua conformação geográfica atual, foi o Tratado de... Então aqui mais uma questão de memorização, e a resposta é o Tratado de Madrid, de 1750, onde o nosso mapa ficou quase igual ao que nós temos hoje em dia. As modificações mais significativas foram os territórios lá do Rio Grande do Sul, né? E no norte, particularmente, o Acre, certo? Os outros tratados, Lisboa, 1680, Eopardo, 1761, Simancas, de 1715, que nem está nesse contexto, e o Utrecht, 1713, não fazem parte desse contexto. Portanto, a resposta certa é a letra C, Madrid, de 1750. Próxima questão vem no primeiro ano, a expansão marítima europeia. Questão 33. A busca de novas mercadorias provocou o aparecimento das especiarias, que vinham das Índias. Os mercadores organizavam caravanas e as transportavam até Constantinopla, onde eram apanhados pelos navegantes italianos, que as distribuíam no mercado europeu. Ou seja, Constantinopla era um grande entreposto comercial da Rota da Seda também. Um acontecimento ocorrido na metade do século XV praticamente interrompeu o intercâmbio comercial da Europa com o Oriente, forçando a busca de uma nova rota comercial com as Índias. Esse fato foi então, mais uma questão de memorização. Foi o estabelecimento dos turcos em Constantinopla, transformado em sua capital, provocando a ruína do comércio mediterrâneo. Então, a queda de Constantinopla, as suas célebres, né, 3 muralhas, que foram invencíveis durante 3 séculos, mas que foram vencidas pelo sultão Mehmed II, ou Maomé II.
Essa é a resposta. Letra B. Conquista de Jerusalém pelo sultão Saladino, interrompendo as rotas terrestres que das Índias demandavam a Constantinopla. Não, isso aí ocorreu antes. C. Domínio muçulmano da Sicília, da Córcega e da Sardenha, bloqueando o Mediterrâneo à navegação e ao comércio europeu. Não, isso é pegadinha porque isso nunca aconteceu. Letra D. Peste negra, que assolou a Europa e praticamente extinguiu a classe dos mercadores, privando o mercado europeu do comércio com o Oriente. Realmente a peste negra foi um grande problema, mas não teve esse efeito. Letra E. Aliança entre gregos e egípcios, que passou a dominar o Mediterrâneo, impedindo o comércio de genoveses e venezianos com Constantinopla. Sim, alianças existiam de genoveses e venezianos, mas não era gregos e egípcios que fizeram esse bloqueio, certo? Então, é uma outra pegadinha. A resposta correta é a letra A. Vemos aí, letra A, a resposta correta. Próxima questão vem do segundo ano, as revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos XVIII a XX. Questão 34. Durante a primeira Revolução Industrial, século XVIII, os setores da economia que mais sofreram modificações e que incorporaram mais invenções tecnológicas foram os... Bom, nós temos mais uma questão de memorização. Não foi o metalúrgico e químico, isso foi posterior, mas sim a letra B, têxteis e transportes, tanto que as indústrias têxteis, particularmente para vestir as pessoas, que favoreceu também o comércio de algodão da América para a Inglaterra, e os transportes, particularmente com a grande invenção da locomotiva a vapor, que nos seus primeiros tempos apresentavam velocidades astronômicas de 30 km por hora. Siderúrgico e cibernético, cibernético nem pensar, isso aí é coisa do século 20 e 21. Elétrico e carvão, não, carvão não era, já era muito utilizado, mas não é uma revolução, e o elétrico só virá depois. Petrolífero e alimentício também não, particularmente que petrolífero é algo particularmente do final do século XIX e do século XX. Portanto, a resposta é a letra B, têxtil e de transportes. Fechando então essa primeira aula, temos aí o segundo ano, Independência dos Estados Unidos da América. Questão 35. Durante os séculos XVI e XVII, a Inglaterra foi sacudida por lutas entre diferentes facções religiosas oriundas da Reforma Protestante. Ao mesmo tempo, a agricultura e a pecuária destinavam-se ao mercado, resultando em uma concentração de rendas e propriedades. Desse modo, os pequenos proprietários não tinham alternativas de sobrevivência. Assim, a imigração para as terras do Novo Mundo foi a saída encontrada por algumas daquelas facções religiosas que fundaram núcleos populacionais que deram origem às 13 colônias da América do Norte. Com o tempo, os colonos norte-americanos passaram a atuar no mercado externo, criando o chamado comércio triangular. Esse comércio articulava as colônias inglesas das Antilhas, vamos ver a letra B. A letra A, produtoras de açúcar e melaço, as colônias espanholas na América do Sul, produtoras de gado e a Ásia, produtores de cereais e chá. Não, tudo errado. Letra B, fornecedores de escravos, a África, sim. Fornecedores de peles manufaturados, principalmente cachaça. E o Brasil, produtor de açúcar, metais e pedras preciosas. Não, não participava. C, produtor de manufaturados, principalmente tecidos, a Inglaterra, fornecedor de máquinas e equipamentos agrícolas, e a África, fornecedor de escravos. A produtor de manufaturados, né, não está correto. Letra D, produtor de açúcar, metais e pedras preciosas. O Brasil, produtor de açúcar e gado, e a África, produtor de cereais, madeira, peles, peixe, manufaturados, principalmente o rum. Não, não era na África que havia isso. A resposta correta é a letra E. Produtoras de açúcar e melaço, a África, fornecedor de escravos, sim, e a América do Norte, produtor de cereais, madeira, peles, peixe seco e manufaturados, principalmente o rum. Então, nós temos aí uma mistura, né, de itens que estão corretos, mas colocados embaralhados de maneira incorreta, exceto na letra E.
Portanto, a letra E é a resposta correta. Concluímos aqui, então, a nossa resolução da prova de 2005, primeira parte, e na próxima aula concluiremos essa aula.